Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu gostaria de meditar acerca de um versículo da Escritura que me veio à mente depois de ter ouvido duas afirmações feitas por pessoas a quem eu visitei. E essas afirmações dizem respeito à realidade dos dias de pandemia que nós estamos vivendo e de todas as circunstâncias e consequências desta realidade atual. Eu vou começar pelas duas afirmações que eu ouvi de duas pessoas diferentes. A primeira disse o seguinte: esse vírus que está por aí, isso de forma nenhuma pode ser coisa de Deus. Essa é a primeira afirmação. E a segunda afirmação foi a afirmação que disse o seguinte: Deus não quer que as pessoas morram como elas estão morrendo. E a partir dessas duas afirmações, um texto me veio à mente, um único verso da Escritura, e é o verso 3 do capítulo 15 do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, verso 3 nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E é importante nós pensarmos acerca destas realidades e acerca do que a Escritura nos diz sobre o olhar atento de Deus diante de todas as coisas, porque dias como os que nós estamos vivendo, muitas vezes nos levam a pensar determinadas coisas, a fazermos determinados questionamentos ou até mesmo fazermos algumas afirmações que de alguma forma contrariam o princípio que a Escritura estabelece sobre o cuidado que Deus tem sobre toda a criação. Então, quando eu digo que esse vírus não pode ser coisa de Deus, ou quando eu digo que Deus não quer que as pessoas morram por causa desse vírus, eu estou, desta forma, infringindo alguns princípios bíblicos sobre o relacionamento de Deus com a criação. Em primeiro lugar, Deus é o Criador de todas as coisas. E vamos considerar que, de fato, esse vírus não seja obra direta das mãos de Deus, mas seja obra das mãos do homem. Nem por isso esta realidade deixa de estar debaixo do controle das mãos de Deus. Nem por isso Deus deixa de ter controle sobre as realidades todas da existência da criação. Se esse vírus existe, tendo sido ele criado por Deus ou tendo sido ele obra das mãos do homem, ele existe porque Deus assim o permitiu. Se este vírus está andando pelo planeta e tirando a vida de pessoas e colocando todos os países do mundo praticamente em situação difícil, é porque Deus tem algum propósito com isso. E essa realidade não fugiu do controle das mãos de Deus. E aí, a outra afirmação nos diz que Deus não quer que as pessoas morram por causa do coronavírus. Mas pessoas estão morrendo. E da mesma forma como nós observamos a afirmação anterior, esta pode ser observada também sob a mesma ótica. Não nos cabe pensar se Deus quer ou não quer. O que nos cabe é ter a certeza de que Deus está no controle. E pessoas morrem, pessoas vão morrer, seja de coronavírus, seja de qualquer outra causa que leva as pessoas à morte, porque a morte é uma realidade da existência humana e a morte, nós sabemos, pelo que nos diz a Escritura, que ela
é o salário do pecado. Por causa do pecado, a morte veio ao mundo. Por causa do pecado, nós morremos. Por causa do pecado, nós corremos o risco ou somos condenados à morte eterna, sendo livrados dela tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo. Então, quando nós olhamos para situações que muitas vezes nos afligem, é natural que em alguns momentos nós possamos pensar que essas coisas fugiram do controle das mãos de Deus. Parece que em determinadas situações, em determinados momentos da nossa vida, Deus perde o controle das coisas e o mal começa a dominar o mundo e a fazer com o mundo aquilo que ele bem entende, sem que Deus esteja atento a essas realidades. E nós nos perguntamos sobre o cuidado ou o não cuidado de Deus diante dessas realidades. Mas Deus, ele vê todas as coisas. E ele vê todas as coisas de forma muito clara. As ações do homem, as intenções do coração do homem, os motivos pelos quais o homem faz ou deixa de fazer isso ou aquilo. E como o texto de Provérbios nos diz, no capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar e estão contemplando todas as coisas e sabem quais são as intenções do nosso coração em cada ato que nós praticamos. Portanto, pensarmos nesta realidade e desconectarmos esta realidade do controle de Deus é um erro. Assim como atribuir o controle desta situação ao mal é um erro. O controle continua sendo de Deus. Deus continua cuidando de tudo. Deus continua demonstrando o seu propósito em todas as coisas. E nós não sabemos há quanto tempo ainda vamos ter que lutar ou lidar com essa realidade. Nós não sabemos se esse mal vai chegar à nossa casa ou não. Mas o fato é que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. E seja qual for o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, este propósito vai se cumprir. E nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar isso. Mas é certo que nós podemos sim, confiados no poder soberano de Deus e na mão cuidadora de Deus, ter a certeza de que Deus está controlando tudo e nada fugiu ao controle das suas mãos. Deus continua sendo Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle e da vontade soberana de Deus. E se este vírus foi produzido naturalmente no contexto da criação, ou se ele foi produzido por obra das mãos do homem, ele não está fora dos propósitos de Deus. E Deus está atento a cada uma das situações, e os propósitos dele continuam se cumprindo e vão se cumprir, porque ele é soberano e nada foge ao controle das suas mãos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Portanto, tenha a certeza de que, por mais difícil que a situação se apresente, Deus continua sendo Deus, cuidando da sua vida, controlando as circunstâncias e desenvolvendo ou realizando os seus propósitos na vida de cada uma das suas criaturas. Deus, ele é um pai amoroso que se compadece dos seus filhos. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus atento e ele não está, de modo algum, sendo surpreendido por esta realidade que surpreendeu a todos nós, mas não a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Os seus olhos estão em todo lugar e não há nada que não seja percebido e nem permitido por Ele. Que Deus te ensine a ter esta convicção segura no seu coração.
Você pode sofrer o sofrimento que as lutas impõem sobre a sua vida. Mas a sua esperança precisa estar firmada em Deus, na sua palavra e na certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, continue sustentando a sua vida, sustentando a sua casa e lhe dando a certeza do cuidado dele em todo o tempo.